O Exército dos Estados Unidos prometeu que qualquer soldado, sem nenhuma hora de voo na vida, poderia pilotar um helicóptero pessoal depois de 20 minutos de instrução. E 12 dessas máquinas foram construídas antes de alguém perceber que o corpo humano não consegue fazer o que lhe estavam a pedir. Na década de 1950, no auge da Guerra Fria, o Pentágono não queria apenas helicópteros maiores ou aviões mais rápidos. Queria algo que nunca tinha existido: um aparelho voador individual para cada soldado de infantaria, tão simples de operar como uma bicicleta e suficientemente pequeno para caber na traseira de um caminhão. A ideia era que um único homem, de pé sobre uma plataforma com rotores por baixo dos seus pés, pudesse descolar verticalmente, voar a mais de 100 km por hora e aterrar em qualquer terreno sem pista, sem torre de controlo, sem nada. Não um piloto treinado durante meses, mas um soldado comum que na véspera ainda estava a limpar a sua espingarda. A origem deste conceito pertence a Charles H. Zimmermann, um engenheiro aeronáutico do NACA, o antecessor da NASA. Zimmermann passou anos a estudar a estabilidade de aeronaves e chegou a uma conclusão que os seus colegas consideraram absurda. Se os rotores de um helicóptero fossem colocados por baixo da aeronave em vez de por cima, o piloto poderia controlá-la simplesmente inclinando o corpo, da mesma forma que uma pessoa se equilibra em cima de uma prancha de surf ou de uma bicicleta. Zimmermann chamou a isto controlo sinestésico e construiu um protótipo rudimentar, os chamados sapatos voadores, que consistiam em dois pequenos motores montados numa estrutura tubular de aço onde o piloto ficava de pé segurando um poste. Os testes iniciais em laboratório, com plataformas suspensas por ar comprimido e depois por rotores, mostraram que a teoria funcionava, e o NACA publicou os resultados. Zimmermann cedeu as suas patentes para encorajar o desenvolvimento, e 3 empresas responderam ao desafio: Benson Aircraft, Hiller Aircraft e de Lackner Helicopters. A de Lackner Helicopters, sediada em Mount Vernon, Nova York, apresentou o projeto mais radical de todos. O engenheiro Lewis C. McCarthy Jr. desenhou uma máquina que reduzia o voo à sua expressão mais crua, uma estrutura em forma de cruz, com uma plataforma circular onde o piloto ficava de pé, preso por um arnês de segurança, segurando um guiador semelhante ao de uma mota. Por baixo da plataforma, 2 rotores contrarrotativos, com 4,6 metros de diâmetro, giravam em direções opostas, cancelando o torque que, de outra forma, faria a plataforma girar descontroladamente. O motor era um fora de borda Mercury Marine de 43 cavalos, o mesmo tipo de motor que se usava em barcos de pesca recreativa. O acelerador funcionava por rotação do punho, exatamente como numa motocicleta. O trem de aterragem eram sacos de ar insufláveis nas pontas dos braços da estrutura e um flutuador de borracha central, o que, em teoria, permitia operar tanto em terra como em água. Antes de continuar, escreve nos comentários a cidade de onde estás a ver isto, para que eu possa ver quão longe chegou a minha história. E não te esqueças de deixar um like e de te subscreveres. Isso motiva-me muito a criar novos vídeos. A máquina pesava cerca de 130 quilos. Podia transportar o piloto mais 55 quilos de carga adicional, e o Exército esperava que atingisse uma velocidade máxima superior a 110 km por hora, com um alcance de 24 km, extensível até 80 km com um depósito auxiliar de 19 litros. A altitude teórica máxima era de 1.500 metros, embora ninguém tivesse a menor intenção de subir tão alto numa plataforma aberta sem cabina nem proteção alguma. Para o caso de tudo correr mal, foi desenvolvido um paraquedas especial de abertura ultra rápida, o XMP-2, concebido para funcionar a velocidades entre 0 e 80 km por hora e a altitudes tão baixas quanto 8 metros. Mesmo esse paraquedas acabou por se revelar insuficientemente fiável para proteger vidas humanas. O protótipo, inicialmente designado DH-4 Helivector pela empresa e depois YHO-2 pelo Exército, fez o seu primeiro voo preso por cabos a 22 de novembro de 1954. Em janeiro de 1955, no terminal do Exército em Brooklyn, aconteceu o primeiro voo livre. A máquina subiu, pairou e respondeu aos movimentos do piloto.
Os relatórios iniciais foram entusiásticos, registrando mais de 160 voos que somaram mais de 15 horas de tempo no ar. Os resultados pareciam tão promissores que o Exército encomendou imediatamente 12 exemplares de produção, com números de série de 56-69-188 a 56-69-319. Os generais já imaginavam uma versão moderna da velha cavalaria a cavalo, com soldados individuais a voar sobre o campo de batalha como olhos e ouvidos aéreos da infantaria. O aparelho foi rebatizado como HZ-1 e recebeu o nome oficial de Aerocycle. O que ninguém ainda sabia era que a máquina que qualquer soldado deveria pilotar em 20 minutos estava prestes a exigir algo que nenhum ser humano consegue dar: reflexos perfeitos, a cada segundo, sem um único erro. Em 1956, o programa de testes foi transferido para Fort Eustis, na Virgínia, e um novo piloto assumiu o comando dos voos, o capitão Selmer Sandby, um aviador experiente com mais de 1.500 horas de voo em helicópteros. Sandby não era um recruta a quem se podia impressionar com promessas. Era um profissional que conhecia os limites entre uma máquina controlável e uma armadilha. Bastou-lhe um único voo para perceber aquilo que os relatórios entusiásticos de Brooklyn tinham omitido. O Aerocycle não se pilotava como uma bicicleta, não se pilotava como uma mota e não se pilotava como nada que um ser humano sem treino pudesse dominar. Sandby disse-o com uma clareza que não deixava margem para dúvidas. Bastou-lhe um voo para perceber que qualquer pessoa sem experiência de pilotagem teria enormes dificuldades em operar aquela máquina. O problema era estrutural, não técnico. A teoria de Zimmermann sobre o controlo sinestésico funcionava em laboratório, com plataformas suspensas por cabos a poucos centímetros do chão e sem vento. No ar real, tudo mudava. Quando o Aerocycle se inclinava, o piloto precisava de reagir instantaneamente com um movimento contrário do corpo para corrigir a trajetória, mas o corpo humano não reage com a precisão de um giroscópio mecânico. Existe sempre um atraso entre o momento em que o cérebro percebe a inclinação e o momento em que os músculos respondem, e esse atraso, medido em frações de segundo, era suficiente para que a máquina entrasse em oscilações que se amplificavam a cada correção. O piloto tentava corrigir para a esquerda. A máquina já tinha passado do ponto neutro para a direita. Ele corrigia para a direita, e a oscilação aumentava em vez de diminuir. Um ciclo que se alimentava a si próprio e que só um piloto com reflexos treinados durante centenas de horas conseguia quebrar. Sandby continuou a voar, acumulando dezenas de voos em Fort Eustis com durações que variavam de poucos segundos a mais de 43 minutos. Cada voo confirmava o que ele já sabia, e cada voo adicionava novos problemas à lista. Os rotores montados por baixo da plataforma, a apenas centímetros do solo durante a descolagem e a aterragem, funcionavam como ventoinhas industriais viradas para baixo. Tudo o que estivesse no chão, pedras, ramos, areia, terra solta, era aspirado e arremessado em todas as direções. Os detritos batiam nas pás dos rotores, batiam no piloto, batiam em tudo que estivesse por perto. Num campo de batalha real, onde o solo raramente é asfalto limpo, esta característica transformava cada descolagem e cada aterragem num bombardeamento de estilhaços gerado pela própria máquina. O Aerocycle era a plataforma voadora mais rápida de todas as que o exército estava a avaliar, mais rápida que o Hiller VZ-1 Pawnee, que usava um sistema de ventilador canalizado, e mais rápida que os protótipos da Benson. Mas a velocidade trazia consigo um problema que ninguém tinha previsto. Quanto mais depressa o Aerocycle avançava, mais instável se tornava, e a certa velocidade começava um movimento de oscilação em pitch, um balanço para frente e para trás que o piloto não conseguia controlar. Testes aerodinâmicos posteriores no túnel de vento de escala real do Centro de Investigação de Langley confirmaram que esta oscilação limitava drasticamente a velocidade de avanço da máquina. A folga entre as pontas dos rotores era sempre suficiente em condições normais, mas bastava uma rajada de vento lateral, uma correção brusca do piloto ou uma combinação dos dois para que a margem de segurança desaparecesse. A Hiller Aircraft, a concorrente mais séria, enfrentava os seus próprios problemas com o VZ-1 Pawnee. O Pawnee usava uma abordagem diferente. 2 rotores de apenas 1,5 metros de diâmetro encerrados dentro de uma conduta circular,
movidos por dois motores de 44 cavalos cada. O piloto ficava de pé dentro da conduta, rodeado pelas paredes da estrutura, o que eliminava o risco de contato com os rotores. Em voo pairado, o pônei mostrava uma tendência natural para se endireitar sozinho, algo que o Aerocycle não fazia. Mas o pônei tinha o problema oposto. Era tão estável que respondia com demasiada lentidão aos comandos do piloto, tornando-se difícil de manobrar em qualquer situação que exigisse agilidade. A velocidade máxima do pônei era inferior à do Aerocycle, e a sua capacidade de carga era ainda mais limitada. Nenhuma das duas máquinas resolvia o dilema fundamental: ou a plataforma era ágil e perigosa, ou era estável e inútil. O exército continuava a financiar ambos os programas porque a premissa original se mantinha irresistível. O campo de batalha atômico, o cenário que obcecava os estrategas da Guerra Fria, seria um espaço onde as forças convencionais estariam dispersas em áreas enormes para evitar serem destruídas por uma única explosão nuclear. Nesse cenário, os veículos de reconhecimento tradicionais, jipes, blindados e até helicópteros convencionais seriam demasiado lentos, demasiado grandes ou demasiado poucos para cobrir o terreno necessário. Um soldado individual com uma plataforma voadora pessoal poderia, em teoria, cobrir distâncias que um homem a pé levaria horas a percorrer, e fazê-lo sem estradas, sem pontes, sem infraestrutura de qualquer tipo. Mas entre a teoria e a plataforma que tremia nas mãos de Sandby enquanto pedras batiam contra as pás dos rotores, existia um abismo que nenhuma quantidade de dinheiro ou de otimismo conseguia preencher. E o pior ainda não tinha acontecido, porque os rotores do Aerocycle ainda não tinham colidido entre si. Aconteceu durante um dos voos de teste em Fort Eustis, sem aviso, sem sinal prévio, sem nada que permitisse a Sandby reagir. Os dois rotores contrarrotativos, que giravam em direções opostas a centímetros um do outro, fletaram sob a pressão aerodinâmica e colidiram. As pás despedaçaram-se instantaneamente. Fragmentos de metal e material compósito dispararam em todas as direções, e a máquina que um segundo antes estava no ar transformou-se numa estrutura morta sem qualquer sustentação. Sandby caiu. A plataforma, o motor, os restos dos rotores e o piloto preso pelo arnês precipitaram-se contra o solo. Sandby sobreviveu, mas o Aerocycle ficou destruído. O que tornava este acidente particularmente alarmante não era o facto de ter acontecido, mas o facto de ninguém conseguir explicar exatamente por quê. Os rotores contrarrotativos tinham sido concebidos com uma folga calculada entre as pás superiores e inferiores, e os testes no túnel de vento de Langley tinham confirmado que essa folga era suficiente em condições normais. Mas condições normais era uma expressão que não significava nada num campo de batalha, e significava muito pouco até no campo de testes de Fort Eustis. Uma mudança súbita no ângulo de ataque, uma rajada de vento, uma correção do piloto no momento errado. Qualquer uma dessas coisas podia fazer com que uma pá fletasse o suficiente para invadir o espaço da outra. E quando dois rotores, que giram em direções opostas a alta velocidade, se tocam, não há correção possível. Não há manobra de emergência, não há nada entre o piloto e o chão, a não ser o arnês que o prende à própria máquina que está a cair. O paraquedas de emergência XMP-2, que tinha sido desenvolvido especificamente para situações como esta, não resolveu o problema. Concebido para abrir a altitudes tão baixas quanto 8 metros e a velocidades até 80 km por hora, o XMP-2 representava o último recurso do piloto. Mas os testes desse próprio paraquedas revelaram que a sua fiabilidade era insuficiente para ser utilizado como equipamento de salvamento pessoal. Um paraquedas que pode ou não abrir a tempo quando se cai de uma plataforma a 12 metros de altitude não é um sistema de segurança, é uma aposta. E Sandby sabia que cada vez que subia naquela máquina, estava a apostar a sua vida na esperança de que os rotores não voltassem a colidir. Voltaram. O segundo acidente aconteceu em condições quase idênticas ao primeiro. Os rotores contrarrotativos fletaram, colidiram, as pás partiram-se e Sandby caiu de novo. Desta vez, de uma altitude de cerca de 12 metros, o equivalente a um quarto andar de um edifício. Sandby partiu uma perna no impacto, mas sobreviveu outra vez. Dois acidentes com a mesma causa,
ambos potencialmente fatais, ambos com o mesmo piloto que já tinha avisado repetidamente que a máquina não era segura para pilotos inexperientes, e agora provava que não era segura sequer para o piloto mais experiente do programa. Os engenheiros de Langley conduziram testes aerodinâmicos adicionais no túnel de vento de escala real, tentando reproduzir as condições que levavam à colisão dos rotores. Os resultados confirmaram que o movimento de oscilação em pitch limitava a velocidade de avanço do aerocycle, mas a folga entre as pontas dos rotores aparecia como sempre suficiente nos dados do túnel. O problema era que o túnel de vento testava condições controladas, previsíveis e repetíveis, enquanto o voo real acontecia num ambiente onde nada era controlado, nada era previsível e nada se repetia da mesma forma duas vezes. A incapacidade de determinar a causa precisa da colisão entre os rotores significava que não havia solução de engenharia para o problema, porque não se pode corrigir aquilo que não se consegue identificar. A decisão de cancelar o programa não veio de um único momento dramático, mas da acumulação de evidências que já ninguém podia ignorar. O conceito de plataforma voadora pessoal, a ideia de que qualquer soldado poderia voar com 20 minutos de instrução, tinha falhado em todos os pontos que importavam. A máquina era difícil de controlar, perigosa de operar, vulnerável a condições ambientais imprevisíveis e equipada com um sistema de segurança que não funcionava de forma fiável. O Hiller VZ-1 Pawnee enfrentava suas próprias limitações, demasiado lento, demasiado pouco manobrável, incapaz de cumprir a promessa de mobilidade que o exército exigia. Os protótipos da Bensen não tinham avançado o suficiente para oferecer uma alternativa viável. Uma por uma, as 3 empresas que tinham respondido ao desafio de Zimmermann viram os seus programas encerrados. Sandby recebeu a Cruz de Voo Distinto pelos seus serviços como piloto de testes do HZ-1, uma condecoração que reconhecia não o sucesso do programa, mas a coragem de um homem que continuou a voar numa máquina que sabia ser perigosa, porque essa era a sua missão, e porque alguém tinha de provar aquilo que os relatórios otimistas se recusavam a admitir. Depois do Aerocycle, Sandby continuou a sua carreira como piloto de testes de helicópteros convencionais, voando o H-21 e o H-34, máquinas que tinham cabinas, sistemas de controlo redundantes e engenheiros que sabiam por que é que funcionavam. Combateu no Vietnã e reformou-se com a patente de coronel. Dos 12 aerocycles construídos, 2 foram destruídos nos acidentes de Sandby e os restantes desapareceram nos armazéns do exército, desmontados, esquecidos ou simplesmente descartados como provas de um erro que ninguém queria recordar. O conceito de plataforma voadora pessoal deveria ter morrido nos campos de Fort Eustis, junto com os rotores despedaçados do Aerocycle. Mas as ideias que respondem a um desejo profundo dos militares nunca desaparecem verdadeiramente, apenas adormecem até que a tecnologia permita ressuscitá-las. Nos anos que se seguiram ao cancelamento do HZ-1, o Exército dos Estados Unidos não desistiu de pôr soldados individuais no ar. Em 1957, a Curtiss-Wright apresentou o VZ-7, uma plataforma voadora com 4 hélices que se assemelhava vagamente a um jipe aéreo, mas que sofria dos mesmos problemas de estabilidade, e foi cancelada em 1960. A Piasecki desenvolveu o VZ-8 Air Jeep, um veículo mais ambicioso com 2 rotores canalizados que chegou a voar de forma razoavelmente estável, mas que nunca convenceu o exército de que era suficientemente simples para ser operado por tropas comuns. A Chrysler, a fabricante de automóveis, construiu o VZ-6, que se despenhou no seu 3º voo de teste e foi imediatamente cancelado. Cada fracasso repetia o mesmo padrão, uma promessa de simplicidade que se revelava impossível de cumprir, e um corpo humano a quem se pedia que fosse simultaneamente piloto, sistema de controlo e giroscópio. Durante as décadas de 1960 e 1970, os programas de plataformas voadoras pessoais foram sendo abandonados um a um, substituídos por helicópteros convencionais que faziam de forma fiável aquilo que as plataformas prometiam fazer de forma revolucionária. O Bell UH-1 Iroquois, o lendário Huey, que se tornou o símbolo da guerra do Vietnã, podia transportar não um soldado, mas uma esquadra inteira,
com armamento, munições e equipamento médico. Precisava de um piloto treinado durante meses, não de um recruta com 20 minutos de instrução. Mas essa era precisamente a razão pela qual funcionava. O sonho do voo individual democrático cedeu perante a realidade de que voar é uma tarefa que exige treino, sistemas redundantes e uma máquina concebida para perdoar os erros humanos em vez de os amplificar. Mas a ideia recusou-se a morrer. Na década de 1960, a Bell Aerosystems desenvolveu para o exército o Rocket Belt, um jetpack que usava peróxido de hidrogênio para propulsão individual. O piloto amarrava o dispositivo às costas e podia voar durante 21 segundos, o suficiente para atravessar um rio ou saltar sobre um muro, mas inútil para qualquer missão de reconhecimento que exigisse mais do que meio minuto no ar. O Rocket Belt foi demonstrado em eventos públicos, incluindo a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984, e tornou-se um espetáculo impressionante, mas militarmente irrelevante. Mais uma vez, a tecnologia existente não conseguia cumprir aquilo que a imaginação dos estrategas exigia. O que mudou tudo não foram motores mais potentes nem rotores mais resistentes. Foi algo que não existia nos anos 1950. Computadores suficientemente pequenos e rápidos para corrigir a instabilidade de uma plataforma voadora centenas de vezes por segundo. Quando Sandby tentava manter o aerocycle estável, o seu cérebro processava informação visual e vestibular, enviava sinais aos músculos e os músculos respondiam com um atraso que era medido em décimas de segundo. Esse atraso era fatal. Um microprocessador moderno faz o mesmo cálculo em milissegundos, e falo sem fadiga, sem distração, sem medo e sem os limites biológicos que tornam o corpo humano um sistema de controlo inadequado para uma plataforma instável. É exatamente isto que permite que os drones multirotores de hoje, desde os pequenos quadricópteros comerciais até as plataformas militares de vigilância, voem de forma estável. Não porque sejam inerentemente estáveis, mas porque um computador de bordo corrige a sua instabilidade a uma velocidade que nenhum reflexo humano consegue igualar. Na segunda década do século XXI, empresas como a Jetpack Aviation, a Gravity Industries e a Zapata desenvolveram dispositivos de voo pessoal que teriam parecido ficção científica aos engenheiros da Delackner. O Flyboard Air de Frank Zapata, uma plataforma com 4 motores a jato, onde o piloto fica de pé controlando a direção com os pés, atravessou o Canal da Mancha em 2019, cobrindo 35 quilômetros em pouco mais de 20 minutos, uma distância e uma velocidade que o aerocycle nunca poderia ter alcançado. Mas mesmo o Flyboard Air depende de sistemas de estabilização computadorizados que fazem milhares de microcorreções por segundo. O paradoxo que destruiu o aerocycle continua intacto 70 anos depois. O corpo humano não é capaz de estabilizar uma plataforma voadora apenas com o peso do seu corpo, e cada máquina que tenta contornar esta limitação precisa de um cérebro artificial para fazer aquilo que o cérebro biológico não consegue. Dos 12 HZ-1 aerocycles que o Exército encomendou em 1955, apenas um sobreviveu intacto. Está exposto no Museu de Transportes do Exército dos Estados Unidos, em Fort Eustis, Newport News, Virgínia, o mesmo local onde Sandby caiu 2 vezes e partiu uma perna a provar que a máquina não funcionava. Um protótipo DH-4 original sobreviveu também e encontra-se no Evergreen Aviation and Space Museum, em McMinnville, no estado do Oregon. São máquinas pequenas, quase ridiculamente simples quando se olha para elas. Uma estrutura metálica em cruz, um motor de barco, um guiador de mota e 2 rotores que parecem demasiado grandes para o resto do aparelho. Não há cabina, não há instrumentos de voo, não há nada que separe o piloto do ar à sua volta ou do chão por baixo dos seus pés. Sandby ficava de pé ali, preso por um arnês ao motor de um barco de pesca, com 2 lâminas de 4,6 metros a girar por baixo das suas botas a uma velocidade que transformava qualquer toque numa amputação instantânea. E a única coisa entre ele e a morte era sua capacidade de manter o corpo perfeitamente equilibrado durante cada segundo de cada voo. Os visitantes do museu passam por ele sem parar,
olham para a placa com 3 linhas de texto e seguem em frente sem saber que estão a olhar para a prova de que houve um tempo em que o exército mais poderoso do mundo acreditou que podia transformar cada soldado num piloto, e que um homem chamado Sandby quase morreu 2 vezes para demonstrar que isso era impossível. Se esta história te cativou, conta-nos nos comentários qual foi o momento que achaste mais incrível. Deixa o teu like, subscreve o canal e não percas os próximos documentários.